No Brasil, histórias de ascensão meteórica no meio religioso e político não são raras, mas poucas foram tão marcantes e controversas quanto a de Flordelis dos Santos de Souza, mais conhecida como Flordelis. Cantora gospel, missionária, pastora e, posteriormente, deputada federal, ela construiu uma imagem pública de mulher de fé, dedicada à família e à caridade. Por décadas, foi admirada como exemplo de generosidade, chegando a ser chamada de Mãe do Brasil por adotar dezenas de filhos. Por trás dessa aura de bondade, no entanto, escondia-se uma realidade sombria. Em junho de 2019, o país foi surpreendido pela notícia de que o pastor Anderson do Carmo, marido e parceiro ministerial de Flordelis, havia sido brutalmente assassinado com mais de 30 tiros na garagem de casa, em Niterói, Rio de Janeiro. O crime, à primeira vista, parecia um assalto, uma fatalidade da violência urbana. Mas logo as investigações revelaram um enredo digno de novela policial. Conspirações familiares, disputas por poder, traições, manipulação psicológica e, no centro de tudo, a figura da própria Flordelis. A mulher que por anos pregou sobre amor, perdão e compaixão passou a ser investigada como a mentora intelectual do assassinato do próprio marido. A história, que chocou o Brasil, se tornou um dos casos criminais mais emblemáticos da última década, não apenas pelo crime em si, mas pelo desmoronamento da imagem de uma líder religiosa e política. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no caso Flordelis, explorando sua trajetória de sucesso, os detalhes do assassinato, a investigação policial, o julgamento e o impacto devastador que essa história teve no meio evangélico, na política e na opinião pública. Prepare-se para conhecer uma narrativa complexa, onde fé, poder e ambição se entrelaçam com crime, manipulação e tragédia. Uma história que nos faz refletir sobre os limites da idolatria, da confiança cega em líderes religiosos e sobre como até mesmo as figuras mais veneradas podem esconder segredos obscuros. A ascensão de Flordelis. Flordelis nasceu em 1961, no Rio de Janeiro, em uma família humilde. Desde jovem, demonstrava uma forte ligação com a fé cristã. Nos anos 1980, iniciou seu trabalho social em comunidades carentes, acolhendo crianças abandonadas, dependentes químicos e jovens em situação de risco. Esse gesto de solidariedade chamou a atenção da mídia e de fiéis, fortalecendo sua imagem de mulher caridosa. Com o tempo, Flordelis se tornou conhecida como a mãe de muitos filhos. Relatos apontam que chegou a adotar ou abrigar mais de 50 crianças e adolescentes em sua casa. Essa atitude lhe rendeu prestígio dentro das igrejas evangélicas e abriu portas para o início de sua carreira como cantora gospel. Na música, ela alcançou grande sucesso. Seus álbuns venderam milhares de cópias, suas canções eram entoadas em cultos pelo país, e sua presença carismática no palco a consolidava como uma das principais vozes do gospel nacional. Ao lado do pastor Anderson do Carmo, que se tornaria seu marido e principal parceiro ministerial, Flordelis construiu uma grande comunidade religiosa em São Gonçalo. A vida do casal parecia um exemplo de fé e dedicação. Anderson era visto como gestor e estrategista da igreja, enquanto Flordelis era a figura carismática que atraía multidões. Juntos, fundaram ministérios, organizaram grandes eventos e transformaram a fé em um projeto de alcance nacional. Em 2009, sua história chegou ao cinema com o filme Flordelis, Basta uma Palavra para Mudar, que narrava sua trajetória de superação. O longa contou com atores renomados e ajudou a projetar ainda mais sua imagem como uma mulher de fé e esperança. O auge de sua carreira veio em 2018, quando Flordelis foi eleita deputada federal pelo PSD do Rio de Janeiro, com mais de 196 mil votos. Sua eleição foi recebida como uma vitória da música gospel e do segmento evangélico. Agora, ela não era apenas uma líder religiosa, mas também uma representante política no Congresso Nacional. Mas por trás da imagem pública de sucesso, começavam a surgir relatos de tensões familiares, disputas de poder dentro da casa e da igreja, e um relacionamento conjugal conturbado com Anderson. Essas tensões seriam a chave para entender o crime brutal que aconteceria em 2019. O assassinato de Anderson do Carmo. Na madrugada de 16 de junho de 2019, uma tragédia abalou o mundo gospel e político. O pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis, foi assassinado na garagem de sua casa, em Niterói, com mais de 30 disparos. De acordo com o relato inicial, o casal havia retornado de um passeio. Ao entrarem na residência, Anderson foi surpreendido por criminosos. A versão dada por Flordelis, em lágrimas, era de que o marido havia sido vítima da violência urbana, uma tentativa de assalto frustrada. Porém, a cena do crime levantava muitas dúvidas. O número excessivo de disparos, a execução direta contra Anderson e a ausência de sinais claros de roubo intrigaram a polícia.
Rapidamente, os investigadores começaram a suspeitar de um crime premeditado. Durante as primeiras investigações, 2 filhos de Flordelis foram apontados como executores materiais. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, que confessou ter atirado em Anderson, e Lucas dos Santos, filho adotivo, acusado de comprar a arma usada no crime. Mas o que parecia ser apenas uma rebelião de filhos insatisfeitos logo ganhou contornos mais complexos. Depoimentos e provas começaram a indicar que o assassinato havia sido resultado de um plano coletivo, que envolvia não apenas os filhos, mas também a própria Flordelis. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por disputas financeiras e de poder. Anderson controlava rigidamente as finanças da família e da igreja, além de impor disciplina severa dentro de casa. Para a parte dos filhos e para a própria Flordelis, sua presença era vista como autoritária e sufocante. Mensagens de celular, interceptações telefônicas e testemunhos revelaram que Flordelis não apenas tinha conhecimento das tentativas anteriores de envenenar o marido, como teria incentivado a ação dos filhos. A pastora, que publicamente chorava a perda do marido, em privado era apontada como a mentora intelectual do assassinato. A descoberta chocou o Brasil. Como uma mulher que pregava o amor ao próximo e era vista como exemplo de fé poderia estar envolvida no assassinato do homem com quem dividia a vida, a igreja e os sonhos? O caso rapidamente se tornou um dos mais midiáticos do país, ocupando manchetes diárias e gerando debate sobre hipocrisia religiosa, poder familiar e manipulação da fé. A investigação e a queda. À medida que a investigação avançava, a imagem de Flordelis começava a ruir. As autoridades descobriram que o assassinato de Anderson não havia sido um ato isolado, mas sim o ápice de uma série de tentativas fracassadas de eliminá-lo. Havia relatos de envenenamentos e planos anteriores que não deram certo. Em agosto de 2020, após um ano de investigações intensas, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas pelo crime, incluindo filhos biológicos, adotivos e pessoas próximas à família. Entre os denunciados, estava a própria Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato. No entanto, por ser deputada federal, Flordelis possuía imunidade parlamentar, o que dificultava sua prisão imediata. Ainda assim, as provas contra ela eram cada vez mais contundentes. O Ministério Público apresentava mensagens de WhatsApp e testemunhos que a apontavam como a articuladora por trás do crime. A opinião pública, que antes via Flordelis como uma mulher de fé injustiçada, agora começava a enxergá-la como uma manipuladora capaz de usar sua influência religiosa para manter uma imagem de santidade enquanto tramava contra o próprio marido. Em 2021, após um processo na Câmara dos Deputados, Flordelis foi cassada do mandato parlamentar. Essa decisão abriu caminho para sua prisão, que ocorreu em 13 de agosto de 2021. A queda da cantora gospel e deputada foi definitiva. Da glória dos palcos e da política, ela agora se tornava ré em um dos casos criminais mais comentados do Brasil: o julgamento e a condenação. O julgamento de Flordelis atraiu enorme atenção midiática. Realizado em novembro de 2022, no Tribunal do Júri de Niterói, o caso foi acompanhado por jornalistas de todo o país. A acusação apresentou provas de que Flordelis havia manipulado seus filhos, arquitetando o assassinato de Anderson para assumir o controle das finanças e da igreja. Mensagens de celular e depoimentos mostravam que ela estava ciente dos planos e que, em alguns momentos, incentivava os filhos a agir. A defesa tentou sustentar a imagem de Flordelis como vítima, alegando que ela não tinha envolvimento direto com o crime e que apenas sofria com a rebeldia dos filhos. Porém, as evidências eram fortes demais. Após dias de julgamento, o júri considerou Flordelis culpada por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa e uso de documento falso. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão. A sentença representou o fim de uma trajetória marcada por fé e sucesso, mas também por manipulação e tragédia. Para muitos, o julgamento foi um divisor de águas, mostrando que ninguém está acima da lei, nem mesmo líderes religiosos ou políticos. O caso Flordelis não foi apenas um crime de família. Foi um choque cultural que expôs a vulnerabilidade da sociedade diante da idolatria de líderes religiosos e políticos. Mostrou como fé e poder, quando misturados de forma distorcida, podem se transformar em instrumentos de manipulação. Para o meio evangélico, o caso representou um trauma profundo. Flordelis, que por anos foi exemplo de fé, se revelou envolvida em um dos crimes mais brutais do país. Isso gerou debate sobre responsabilidade espiritual, transparência e a necessidade de não endeusar figuras humanas. Na política, sua queda reforçou discussões sobre a presença de líderes religiosos no Congresso e sobre os perigos do uso da fé como plataforma de poder.
Hoje, Flor Delis cumpre sua pena em regime fechado. Sua imagem pública está destruída, mas sua história continua sendo lembrada como um alerta. Nem sempre aqueles que pregam a verdade vivem de acordo com ela. E você, o que pensa sobre esse caso? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas reflitam sobre os limites entre fé, poder e justiça.